Jesus precisava se arrepender e ser batizado? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um dia trazendo a palavra de Deus para vocês nessa segunda com sabedoria e hoje trazendo aquilo que está em Mateus capítulo 3, onde fala então acerca das palavras de João Batista e do encontro dele com Jesus e o momento então em que Jesus é batizado. E aqui deixa muito claro para a gente nessas passagens o porquê Jesus então ele precisava se batizar. E aí a partir do versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui, na verdade, João está se referindo a uma profecia de Isaías que mostrava como que o caminho do Senhor deveria ser preparado, ou seja, que a partir do momento que surgisse alguém preparando o caminho do Senhor, isso indicava que o reino dos céus havia chegado. E aí ele fala no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aqui, na verdade, ele está falando sobre isso porque as pessoas, o povo judeu, principalmente, que eram os devotos, os que seguiam a religião judaica, eles se achavam salvos somente pelo fato de fazerem parte do povo de Deus, por serem parte da descendência de Abraão. E aí no versículo 11 ele diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, ou seja, sandálias, não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Aqui, na verdade, ele está dizendo da obra de Jesus, o que Jesus viria fazer. E aí, então, tem um encontro, o momento em que Jesus chega para se encontrar com João. E diz, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu, então. Aqui mostra que Jesus estava deixando um exemplo para nós, que assim como ele foi batizado, ele que não tinha pecado e que não precisava se arrepender, ele cumpriu a justiça, ou seja, ele fez com que ele se tornasse um exemplo para todos que viessem a segui-lo, que deveriam também ser batizados. E aí olha que momento incrível, onde diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui a gente vê a configuração da Trindade, onde Jesus estava ali, saindo das águas, sendo batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba, não era uma pomba, mas uma figura corpórea que parecia uma pomba, ou seja, estava materializado, não era a mesma pessoa, era pessoa diferente, uma pessoa separada do Espírito Santo de Deus que descia do céu, e naquele momento Deus falava, dizendo que este é o meu Filho em quem me comprazo, testificando, afirmando que Jesus era o Filho enviado de Deus. Então aqui nós vemos a personificação, aqui nós vemos a representação das três pessoas da Trindade, onde então Filho estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Deus Pai estava testificando sobre quem Jesus era. Então nós vemos aqui essa representação da necessidade do arrependimento, como o João Batista ele deixou claro logo de início, e com o arrependimento vem o batismo. O batismo é uma representação externa, uma demonstração pública da transformação interna, porque a palavra arrependimento, ela vem da metanoia, ou metanoia em grego, ou seja, é uma mudança de mente. Há uma conversão verdadeira. A pessoa estava indo por um caminho e ela se converte, ela se arrepende e volta por um outro caminho, o caminho do Senhor. E a partir desse arrependimento,
a pessoa ela se batiza para poder testificar publicamente, representando espiritualmente esse arrependimento, essa mudança interna que ela teve. Da mesma maneira que Jesus foi batizado para nos dar um exemplo, nós precisamos nos batizar após o arrependimento para fazer essa demonstração pública da nossa mudança interna. Se você gostou dessa mensagem, continue com a gente para que você possa, então, se edificar com outras mensagens como esta. Continue nos acompanhando, que Deus te abençoe, te dê uma segunda com sabedoria e até a próxima. Um grande abraço.